Pois é, pessoal, vocês pediram e nós resolvemos fazer a parte 2. Foram centenas de pedidos e comentários. Então, estamos aqui. É o seguinte, eu vou explicar. Recentemente fizemos um vídeo contando as histórias de pessoas famosas por serem boazinhas, mas que na verdade fizeram coisas horríveis durante a vida. Então vamos lá. A primeira pessoa da nossa lista é nada mais, nada menos do que Walt Disney. Walt Disney? O homem famoso por ter criado a Minnie e o Mickey Mouse, além de outros personagens tão amados por nós, só poderia ser um anjo, certo? Errado. Talvez ele realmente fosse um anjo, mas um anjo caído. Brincadeiras à parte, Walt Disney estava muito mais para uma bruxa malvada do que para a Branca de Neve. Na biografia, intitulada O Triunfo da Imaginação Americana, Walt era um homem extremamente racista e preconceituoso. Mesmo que ele tenha popularizado os contos de fadas, dizem que nas reuniões de trabalho ele costumava se referir às pessoas usando várias expressões racistas, algumas das quais nós preferimos nem falar aqui. Mas não só isso, Walt Disney também tinha problemas com as mulheres. Ele batia em mulheres? Felizmente, até que sabemos, não. Mas ele achava que elas não eram competentes o suficiente para trabalhar com ele. Certa vez, uma mulher chamada Mary Ford, que queria trabalhar como animadora, pediu a ele uma chance. Ela era competente? Não sabemos. Mas Walt Disney não estava nem aí. Ele a rejeitou, afirmando que as mulheres simplesmente não faziam esse tipo de trabalho para ele. Ele enviou uma carta para Mary Ford dizendo o seguinte: as mulheres não fazem nenhum trabalho criativo, já que esse trabalho é realizado inteiramente por homens jovens. Por esse motivo, as mulheres não são consideradas para a escola de treinamento. Que absurdo, né? Se você já comprou qualquer produto da Apple, deve achar que Steve Jobs era um verdadeiro gênio. De fato, ele era um cara acima da média, um gênio implacável, mas ele também tinha seus defeitos. Segundo o documentário Steve Jobs, o Homem da Máquina, Jobs era um cara problemático. Ele teve uma filha, mas a negou e ficou sem ter contato com ela por anos. Bom, mas essa é apenas a ponta do iceberg. Dizem que para fabricar os produtos da Apple, ele contratou fábricas chinesas. Até aqui tudo bem. Todas as empresas do ramo fazem isso. O problema é que existem vários relatos de trabalhadores chineses que chegaram à exaustão na produção para a marca de Jobs. Algumas até tirando a própria vida devido às péssimas condições de trabalho. Além disso, houve também um problema relacionado às ações da Apple. Depois de fazer algumas maracutaias, ele reagiu colocando a culpa dos erros cometidos em seu diretor financeiro. Ou seja, quando ele acertava, o mérito era dele, mas quando ele errava, ele colocava a culpa nas outras pessoas. Você conhece alguém assim? Se você acha que Albert Einstein ia ficar de fora da nossa lista, saiba que você se enganou. Ser um gênio não faz de você um especialista em relacionamentos. Todo mundo concorda que Einstein foi uma lenda, mas ele falhava em ser um bom marido. O relacionamento de Einstein com sua primeira esposa, Mileva Maric, começou quando eles ainda eram estudantes no Instituto Politécnico de Zurique no ano de 1896. Maric era uma mulher da turma de física, então ela tinha muita coisa em comum com Einstein. Os dois começaram a namorar e acabaram tendo uma filha. Não se sabe ao certo o que aconteceu com essa filha do casal, se ela morreu após o nascimento ou se foi adotada. Mas o fato é que ela não fez parte da vida do casal. Em 1903, eles se casaram e tiveram mais 2 filhos, Hans Albert e Edward. Então, em 1912, começaram os problemas na vida amorosa de Einstein. Ele começou a ter um caso com sua prima, Elsa, e o tratamento com sua esposa mudou completamente. Enquanto ele vivia um romance com sua prima, Maric era considerada uma funcionária que Einstein não podia demitir. Em julho de 1914, Einstein escreveu uma lista de exigências para Maric, incluindo lavar a roupa, preparar as refeições e esperar nenhum afeto de mim. Eles se separaram no mesmo ano e Einstein se casou com Elsa em 1919, no mesmo ano em que a teoria da relatividade geral foi publicada.
E sabe o que é mais curioso de tudo isso? Albert Einstein continuou a ter casos extraconjugais no seu segundo casamento, provando que, apesar de ser um gênio, ele era um marido infiel. Agora vamos falar de um caso que os brasileiros conhecem muito bem. Durante muito tempo, um homem chamado João Teixeira de Faria foi considerado um curador. Também conhecido como João de Deus, João Curador ou João de Abadiânia, ele era considerado médium, curandeiro, empresário e escritor. Hoje, diferente da sua fama de anos atrás, ele é mais conhecido por ser um criminoso sexual condenado. João de Deus atuava na cidade de Abadiânia, no interior de Goiás. Ele foi convidado a ir em diversos programas de televisão brasileira e até ganhou destaque internacional após Oprah Winfrey participar de cerimônias promovidas por ele. Só que em 2018, a casa de João de Deus caiu. Ele foi denunciado por abuso de mais de 300 mulheres que buscaram a sua ajuda. Tudo começou no dia 7 de dezembro de 2018, quando o programa Conversa com Bial divulgou as primeiras denúncias do suposto médium. A partir daí, dezenas de outras mulheres que afirmavam terem sido vítimas de João de Deus começaram a procurar as autoridades e relatar os abusos. Atualmente, o criminoso está condenado ao total de 370 anos, 9 meses e 15 dias de prisão. Porém, mesmo com a condenação para o regime fechado, João segue em prisão domiciliar. Mas uma coisa é certa, o homem que se dizia de Deus e que supostamente curava as pessoas, na verdade era um terrível criminoso que durante anos se passou por uma pessoa de bem. O amado Charlie Chaplin também não era flor que se cheire não, tá? E eu posso provar. Na verdade, ele era totalmente predatório quando se trata de garotas mais novas. Para vocês terem uma ideia, 2 de suas 4 esposas tinham menos de 18 anos quando se casaram com ele, enquanto outra tinha apenas 18. Bom, isso pode até parecer ok se pensarmos que Charles Chaplin tinha a mesma idade. Mas ele tinha 50 anos quando se casou com uma garota de 18. A única maior de idade tinha 22 anos. Mas ele se casou com ela depois dela alegar ter 17. Mas, se você acha que não há problema em uma garota de 18 anos se casar com um cara de 50, então vamos um pouco mais a fundo na história. Além de se casar com garotas mais novas, ele também não costumava ser muito respeitoso com suas companheiras. Vamos usar como exemplo a sua primeira mulher, chamada Mildred Harris. Ela tinha apenas 16 anos quando se casou com Chaplin, e só se casou com ele porque pensou que estava grávida, mas na verdade não estava. Quando ela começou a receber convites para atuar em filmes, Chaplin não apoiou a esposa porque ele pensava que ela era jovem demais para ter algum talento. Então quer dizer que ela não era muito jovem para namorar, mas ela era muito nova para seguir carreira no cinema. Eu não sei para você, mas isso me soa muito estranho, tá? Depois, há o caso de Lita Grey, cujo maltratamento nas mãos de Chaplin foi documentado em seus papéis de divórcio de 1927. Chaplin engravidou Grey quando ela tinha 16 anos, e ele rapidamente sugeriu um aborto. Como isso não aconteceu, ele se casou com ela, mas a tratava muito mal. Ele a traía com outras jovens atrizes, a ofendia, dava pouca atenção aos filhos e exigia, como ela dizia, sexo promíscuo, com alguns atos que eram ilegais na época. Quando se separaram, Grey conseguiu cerca de $825 mil no acordo de divórcio. Na época, a reputação de Charlie Chaplin foi dizimada. Mas você sabe como é, né? O tempo passa, as pessoas simplesmente esquecem das histórias do passado. Apesar do passado condenar a reputação de Chaplin, ninguém lembra de como ele tratava suas esposas. Só lembram do ator de sucesso que ele foi. Henry Ford foi um dos maiores empreendedores e inovadores da América. Ele não apenas transformou a maneira como as pessoas se locomovem vendendo carros que todos podiam pagar, mas a Ford também revolucionou a indústria ao criar a linha de montagem móvel. Só que nem tudo são flores, né? Henry Ford odiava os judeus. Ele comprou um jornal em 1918 e 2 anos depois o jornal começou a publicar as opiniões antissemitas de Ford. Depois ele publicou muitos outros artigos atacando os judeus. Artigos que
e venderam milhões de cópias e foram traduzidos para muitos idiomas. Adolf Hitler, por exemplo, referiu-se a Ford em Mein Kampf, seu livro, como o único homem da América não corrompido pelos judeus, dizendo o seguinte: apenas um único grande homem, Ford, para sua fúria, ainda mantém total independência. Certa vez, Hitler deu uma entrevista a um repórter do Detroit News em 1931. O repórter perguntou a Hitler sobre o grande retrato de Ford que o futuro ditador tinha em seu escritório e ele respondeu o seguinte: considero Henry Ford como minha inspiração. Isso provavelmente explica por que Ford continuou fazendo negócios na Alemanha durante a guerra. Bom, pessoal, essas foram algumas das pessoas boazinhas que, na verdade, eram vilões na vida real. Tem mais alguma ideia aí? Então escreve pra gente. Até a próxima.